Alô, alô, meus amigos e minhas amigas, estamos chegando para mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor e para falar sobre o Campeonato Nacional para a segunda rodada e o Vasco, meus amigos. E o Vasco foi derrotado contra a equipe do time do Bragantino pelo placar de 2-1 em Bragança Paulista, com os gols de o Nacho La Quintana, ou melhor, o Nacho La Quintana, melhor dizendo aí para vocês. Vitinho fez o gol para a equipe do time do Bragantino, gol da vitória. Repito, Nacho La Quintana e o Vitinho marcaram os gols para a equipe de Bragança Paulista. E o Ferretti fez o gol do Vasco, mas a equipe do time do Vasco não conseguiu a vitória lá no estádio, na Bia Bichedid, certo? Então, o Vasco até empatou, mas foi derrotado contra a equipe do Red Bull Bragantino, tá bom? Mas antes disso, antes do nosso pós-jogo, antes a gente fazer o resumão aqui desse jogo para vocês, a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixa aquele like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor e também acionando o sininho de notificações, acionando o sininho de notificações para você receber os vídeos em tempo real, ativando o sininho das notificações no YouTube. E não esquecendo o nosso programa Conversa sobre Notícias, terças e quintas, às 18 horas com vocês. E também o nosso programa ao vivo, todo sábado, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do nosso programa Conversa de Torcedor, no YouTube do Conversa de Torcedor também, acompanhando pelo site radioNSC.com, também acompanhando pela Dial 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e pela Radiosnet, né? Que você pega para todo o Brasil, o nosso programa com vocês. Repito, radioNSC.com, pela Radiosnet, pela Dial 98.7 FM, também pelo YouTube do nosso programa. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui, pessoal, do jogo que aconteceu lá em Bragança Paulista, que a gente falou aqui, né, para vocês, os gols aí da equipe do Bragantino, Nacho La Quintana e Vitinho marcaram os gols para a equipe do time paulista e o Verratti fez o gol para a equipe do Vasco. E aí, no primeiro tempo, meus amigos, para a gente falar aqui, o jogo entre Vasco e Bragantino, que no primeiro tempo as duas equipes proporcionaram uns bons primeiros 45 minutos, né, porque a quem assistiu, né, a equipe do time do Bragantino tendo com a equipe com mais intensidade em campo. Só para eu colocar essa situação, porque o time do Vasco teve dificuldades para tentar conduzir a saída de bola, porque, assim, um pouquinho da dificuldade da saída de bola, inclusive, né, com a ausência do Payet, que é de extrema importância, né, o Ramon Dias tentando colocar uma formação nova para tentar conseguir colocar a equipe do Vasco bem mais colocado dentro de campo, ou melhor dizendo, de um bom posicionamento para a equipe, né, que teve aí, tivemos aí ontem, inclusive, com o Esforça, Matheus Carvalho e Galdames, né, que são três volantes de origem, né, botou o Galdames para ser o meio de campo, meio de armação, mas o detalhe é que o Payet é uma grande ausência no setor de meio de campo pelas criações jogadas, enfim, que tem esse detalhe. Então, meus amigos, vamos estar aqui nessa situação, porque os primeiros 45 minutos foram bons, né? E a equipe do time de Bragança Paulista saiu na frente com o gol do Nacho La Quintana, aproveitando de uma falha do Léo Jardim. Isso aconteceu no início da primeira etapa, isso foi aos 6 minutos, né? No chute do Hurtado, no chute fraco do Hurtado para o meio da área, e o Nacho fez 1-0, e os vascaínos até chegaram a empatar o jogo por conta do Ferretti, mas o gol foi anulado por impedimento no começo da jogada, né? Então, o Vasco da Gama teve algumas oportunidades, as duas equipes teve algumas oportunidades do jogo do primeiro tempo, né? Com o jogo que teve no primeiro tempo, mas com o placar de 1-0, né? Se manteve
até o intervalo de jogo. E aí, no segundo tempo que aconteceu no estádio, na Baby Gedid, né, o que aconteceu? O time do Vasco, o Ramon Dias apostou aí, né, no intervalo botou 3 de uma vez aí, né, colocando aí o Maicon, né, fazendo uma mexida 3 vezes na equipe. O Maicon no lugar do João Victor, o Zé Gabriel no lugar do Matheus Carvalho e o Ryan no lugar do Rossi. Do caso do Ryan, meus amigos, do caso do Ryan que teve aí o time do Vasco com o Ryan em campo, que fez um time ficar mais agressivo, né, no setor de ataque, né, para conseguir fazer. E aí teve o gol da equipe do time do Vasco, com gol do time Cruz Maltino aos 17 minutos, do lançamento do Ryan para o David, né, que cruzou para o Ferretti empatar o jogo, né, para construir e esse empate chegou em construção construída pelo Ryan, inclusive. Então tendo os detalhes aí também. E também teve outra oportunidade para o Ferretti, né? Só que bateu na trave, né? E não cabeçou e a bola bateu na trave e o Ferretti, né? Que a bola bateu na trave e saiu e foi embora. E aí, meus amigos, as duas equipes tendo oportunidade de segundo tempo, né? Oportunidade de jogo, né? E aí teve a situação do outro lado da equipe, né? Do time do Bragantino com o Caixinha mexendo na sua equipe. Entre elas aqui, os jogadores que foram importantes na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. O Borbas entrou no lugar do Sacha, certo? E o Vitinho no lugar do jogador Juninho Capixaba. O Vitinho, que até que o técnico apostou nele, pois de uma coisa, né? Para tentar ser um pouco mais agressivo, tendo mais intensidade pela ponta, inclusive, né? E o Vitinho foi muito importante na última rodada por conta de 2 assistências para os gols de Borbas para o Borbas e para o Sacha no jogo que aconteceu no Maracanã contra o Fluminense, que virou, mas tomou um empate lá no Maracanã contra o Fluminense na primeira rodada, mas correspondeu novamente no jogo contra a equipe do Vasco, né? Em que e deu a vitória para a equipe do Bragantino, acertando aí um belo chute, contando com o desvio do Maicon no ângulo esquerdo do goleiro para definir a partida e principalmente o time do Bragantino, né, conquistando a sua primeira vitória do campeonato, né, inclusive, né, indo para a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro com 4 pontos ganhos. O Vasco, o 9º colocado com 3 pontos somados. E temos aí o jogo do Vasco que vai encarar contra o Fluminense. O mando de campo é do Fluminense, né, o jogo que vai acontecer aí no estádio do Maracanã às 4 horas da tarde. E 18h30, né, Bragantino e Corinthians no estádio na Baby Gedid, a partir das 18h30, né? O Corinthians foi derrotado contra a equipe do Juventude, né? Pelo placar de 2-0, né? Então, temos aí o jogo paulista, né? Então, o jogo carioca, inclusive, o clássico, né? Que vai ter o mando de campo do Maracanã, ou menos o mando de campo é do Fluminense, melhor dizendo, no Maracanã. Então, o Vasco, né, precisa até lá para se preparar como que vai acontecer, porque tivemos aí a equipe do Vasco aí tendo, assim, alguma dificuldade para conseguir ter no meio de campo, para tentar de alguma construção no meio de campo, porque a gente sabe que, repito, o Payet é uma grande ausência do Vasco, logicamente que isso é visível isso, mas vamos ver o que vai acontecer. O Galdame sendo o meio de campo principal, né, tendo alguns detalhes, né, que até o Vasco no final da partida teve algumas chances de empatar o jogo, né? Tendo as substituições também com o Atsu e Creighton nos lugares do Davi e do Galdames, para conseguir ter mais ofensividade, para tentar conseguir empatar novamente, para conseguir estar, né, empatando o jogo. E aí teve algumas chances de gol e o Lucão fez defesas, né, no final do jogo e sacramentando essa vitória do Bragantino e o Vasco amargando a primeira derrota no Campeonato Nacional, amargando a primeira derrota
né, no Campeonato Brasileiro, o time do Vasco da Gama. Então vamos ver o que vai acontecer no jogo de sábado agora, a partir das 4 horas da tarde, entre Fluminense e Vasco no Campeonato Brasileiro. Certo? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela participação, muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho, pela sua companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e ativando o sininho das notificações, ativando o sininho nas notificações para você receber em tempo real os nossos vídeos. Repito, ativando o sininho para você receber os nossos vídeos em tempo real, ativando o sininho das notificações. E não esquecendo de nos acompanhar pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, no Facebook e também no Instagram. E não esquecendo, terças e quintas, a partir das 18 horas, o nosso Conversa de Torcedor Notícias, e também acompanhando o nosso programa de todo sábado ao vivo, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando a nossa programação pelo Facebook e no Instagram, lógico, seguindo a gente nas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, ao vivo no Conversa de Torcedor, no YouTube, tudo ao vivo, e além também na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádio Net, que pega para todo o Brasil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!